Olá, pessoal, salve Maria Santíssima. Hoje eu quero dar continuidade, né, à nossa sequência de meditações aí com o livro da Conjuração Anticristã sobre o reinado de Cristo. Ano passado, para fechar o ano litúrgico, né, nós falamos aí do reino de Cristo porque incomoda tanto, né? Porque o ano litúrgico, ele fecha justamente com a festa de Cristo Rei. E quando eu estava lá pelo capítulo 7º, lembra que eu falei para vocês que ia dar continuidade a um trecho que falava exatamente dos religiosos? Pois bem, eu achei hoje um dia propício para a gente retomar esse tema e confesso que eu tive bastante dificuldade para tentar fechar o raciocínio do que seria pertinente apresentar aqui para vocês. Porque o tema dos religiosos, mas de forma muito, muito especial para mim, e vocês que acompanham aqui já sabem que eu falo sempre isso, né? Que os sacerdotes são para mim um ponto muito extraordinário das minhas reflexões, né? Eu dificilmente vou falar de alguma questão relacionada aos sacerdotes que não seja para citá-los, né? Porque como vocês sabem, o canal ele foi iniciado por uma homilia de um sacerdote que eu ouvi, né, lá pelo ano de 2018, na véspera das eleições. E eu publiquei essa homilia tem quase 10 mil visualizações, aqui pro canal é bastante coisa. E logo adiante eu vi que as pessoas estavam querendo a doutrina, porque ela era praticamente uma homilia de ensino, de doutrina. Então eu uni isso a outro sacerdote que vocês já ouviram bastante, né, que Dom Estevão Bittencourt, inclusive tem trecho dele nessas meditações que a gente vai pegar, mais especificamente sobre os sacerdotes do que sobre os religiosos, que esse primeiro vídeo, né, está mais concentrado nos religiosos de forma geral, claro que incluídos os sacerdotes, mas os sacerdotes são para mim, no fundo, o sustentáculo aqui do meu trabalho. Né, Dom Estevão Bittencourt é misticamente, né, um servo de Deus em processo de canonização. Eu peço sempre muita ajuda para ele. Então, para mim, expor algo que não esteja conforme com relação a um sacerdote ou os sacerdotes em geral é uma trava. Eu confesso que eu dei uma trava nesse vídeo porque eu disse que ia falar sobre isso. Talvez se eu não dissesse que ia falar, né, mas não tinha como, porque eu pulei. Então vocês iam ver que ficou um hiato ali quando eu ia citando o capítulo 7º do livro. E esse livro é um livro muito precioso, porque esse livro, para mim, e até a editora Castela, que republicou ele logo depois que eu comprei, também você já conhece a história, ela diz na contracapa, né, que é um livro profético, né? É um livro que tem muito conteúdo profético, né? Porque a gente vai vendo esse desenrolar. Então vamos lá, eu vou aproveitar esse dia, tá? Esse dia ele é de memória, né? Ele é a festa da apresentação de Jesus do templo e memória aos consagrados religiosos por conta da profetisa Ana que vivia no templo, né? No momento da apresentação de Jesus, ela sai a contar a boa nova, né, para as pessoas, o que havia se realizado no templo com a apresentação de Jesus. Então ela que havia sido casada por 7 anos quando jovem, decidiu, e ela foi parâmetro para tantas outras santas, né, que tiveram casamento depois de dedicar a vida religiosa. Ela é esse parâmetro da igreja fazer essa memória, né, da vida consagrada. A Ana se consagrou o resto da vida a Deus. Então, como é importante a gente ter isso, e por que então, como nós falávamos no último vídeo dessa sequência, né, por que incomoda tanto a vida religiosa? Por que Padre Paulo vai falar aí no vídeo que a gente vai falar dos sacerdotes, né, que ele descobriu que a batina incomoda, porque a batina é um sacramental. Vocês vão ver, isso é muito bonita essa parte. Mas então, a gente vai retomar esse raciocínio da Revolução Francesa, e a gente vai ver que existe um encadeamento muito, muito lógico nos acontecimentos do tempo por um mesmo agente. E esse mesmo agente, para que eu o compreenda nos seus desdobramentos na humanidade, eu tenho que começar aonde? Na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, lá no Gênesis. Então é isso que a gente vai se propor, né? Com ênfase aos consagrados religiosos nesse vídeo, e no próximo, que vai em sequência, os sacerdotes, que daí é o ponto nevrálgico que eu digo desse tema, tá bom? Vamos pedir então ajuda ao Espírito Santo, que é um tema complexo, é um tema que requer bastante discernimento, ao mesmo tempo bastante compreensão, né? Bastante caridade para tratar, para que a gente não ofenda as sensibilidades daqueles que ainda não se encontraram, aqueles que ainda não enxergam às vezes onde estão tropeçando, né? Então a gente tem que ter caridade, falar com amor, tá bom? Vamos lá, vamos pedir ajuda do Espírito Santo e também
fazer uma oração a São Miguel Arcanjo, porque ele combate à nossa frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes e as ciladas do demônio, subjugue Deus, instante humildemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste pela virtude divina, precipitai o inferno, Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Cadê o Satanás na Bíblia? O que ele quer? Quando Deus criou o homem e a mulher, colocou eles, no jardim. Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo, Então, a função do homem era simples, era gozar, Gozar do que Deus tinha feito para ele, do amor com que Deus o cercou. A gente vê isso pela natureza, Deus cercou o homem de amor. Então, a gente está aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, tá? E o Senhor Deus ordenou ao homem. Ordenou. Ele não sugeriu, ele não comentou, ele ordenou. Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comerdes, de certo morrerás. Então Deus colocou ali um limite na atividade humana, um limite no discernimento humano. Não interessa por que Deus não queria que o homem buscasse o conhecimento de tudo como foi feito. Deus chamou o homem ao amor. E o amor é o quê? É conhecer a Deus, é amar a Deus. Deus é o amor. Então, quando o homem se volta, quando o homem volta as costas para Deus, o que ele encontra? Tem uma frase que eu gosto muito, quando eu era mocinha eu tinha um livro de frases, tinha uma frase que me marcava muito, que ela dizia assim: se deres as costas à luz, nada mais encontrarás do que tua própria sombra. E é uma frase tão forte que ela tem esse reflexo aqui teológico, A gente passa aqui para o capítulo 3 e está muito claro: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. A serpente, porém, respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então preste atenção, a serpente, que é o mal em pessoa, está querendo imputar o mal a Deus. Aqui a gente tira a primeira lição do demônio. O demônio nunca vai querer que a gente enxergue o que é religioso como algo bom. Nunca vai querer que a gente entenda a religião, é isso, é a nossa religação hoje, religar. Mas ele nunca vai querer que a gente entenda a nossa ligação com Deus, que é lá no princípio havia uma ligação, agora tem uma religação, como algo bom. Ele sempre vai perverter um comando de Deus. Ele não cria, ele não tem uma atividade criadora. Eu já cansei de falar aqui nos vídeos. Ele simplesmente pega o que está criado, perverte para quê? Para tirar do homem o bem, O bem, a vida, o amor. Por isso que Jesus diz que o Satanás é homicida desde o princípio, porque foi o comando mesmo de Deus que falou: no dia que conheceres, de certo morrereis. Por que morrereis? Porque vai perder o elo comigo. Vai estar voltado para si. Essa então era onde eu queria chegar para a gente começar esse vídeo. Essa é a famosa heresia do gnosticismo. É a salvação pelo conhecimento, É o voltar-se as costas para Deus, capturando da história humana luzes que foram colocadas para o homem encontrar Deus e concentrar essa descoberta, esse conhecimento dessas luzes no próprio homem. Então eu quero tirar
os mandamentos de questão. Eu quero tirar os comandos de Deus da minha vida para que eu assim usufrua plenamente do conhecimento sem limite, criando para mim assertivas, verdades, não importa se vão se contrapor com verdades que os outros professam ou não, é a minha verdade, é o que eu quero para mim. Eu crio um mundo e torno, entre aspas, público o conhecimento. Então vamos dizer que essas são as bases da res pública, da coisa pública. Eu tiro o poder do monarca, aquele que era, São Tomás fala muito bem disso na Suma contra os Gentios, né? O modus de Deus agir é um governo central. Deus é o único Deus soberano, é assim que ele comanda no céu, então o reflexo disso na terra seria também um monarca. Então foi por isso que essa Constituição católica, né, essa forma de ser católico no mundo na época medieval foi totalmente voltada para Deus. O poder vem ungido por Deus, que é o Todo-Poderoso. Mas Satanás não descansou em nenhum desses momentos. O tempo inteiro, tanto ele tentava os monarcas, né? Tanto ele tentava os reis a não serem, né, o que deveriam ser diante de Deus. Eu posso pegar muito antes de Cristo vir o rei Davi, que pecou gravemente, né? Pondo à frente de uma batalha um soldado para ficar com a mulher em adultério, né? A mulher que ele já tinha cometido adultério, que foi uma leitura aí recente aí das nossas missas. Mas preste atenção como tudo que Satanás fez tem uma linha de continuidade muito clara. Se a gente pegar a linha da história, a gente vê, como eu anotei aqui, esse livro dá uma boa medida dessa linha de continuidade. A gente começa lá, óbvio que muito antes, né, mas um momento mais moderno, né? A gente pega o renascentismo, esse renascentismo, né, que resgata a veia humanista, vai carregar de conhecimento ou autodefinição do que é para Deus, né? O livre exame da Escritura. Para a reforma protestante, ou seja, o homem centrado em si, não mais o homem centrado na forma como Deus falou que deveria ser sua igreja. Então o homem retira o poder da igreja e traz para si, que foi justamente o que Thomas More viveu e pelo qual ele sofreu o martírio na Inglaterra, né? Vamos tirar o poder do Papa e botar no rei, porque daí o rei vai poder se casar novamente, o rei Henrique, né, oitavo, salvo engano. Então o homem foi concentrando o que é de Deus em suas mãos e modelando como se aquilo fosse uma massinha e ele fizesse modelagem da forma como ele gosta. E a reforma protestante preparou o terreno, né, enfraquecendo as instituições religiosas para a Revolução Francesa, que preparou o terreno. Tanto não é acaso que Marx e Engels foram incorporados numa loja maçônica. A gente pesquisa um pouco, que a gente descobre isso, que depois se tornou uma liga comunista em Paris, né? Então, da Revolução Francesa e de uma certa derrota que ela sofreu, porque lá continuavam os religiosos, continuavam como a gente vai ler hoje, né? Ela se transformou nessa Revolução Comunista. A Revolução Comunista, vamos dizer que ela foi perdendo a força pelos danos à humanidade, né? Pelo grande genocídio que ela causou, e veio se embrenhando pelo quê? Pelas suas ideias no marxismo cultural, que está levando o homem a um rompimento, vamos dizer, fatal mesmo, de vez, né, com Cristo, a ponto de entrar dentro da igreja, que aí é o ponto que eu chego com vocês, que é o ponto difícil para mim. É o ponto de entender como esse marxismo cultural está se embrenhando dentro da igreja, causando no mundo. A igreja ainda não chegou nesse ponto e nem vai chegar, porque nós lá temos o Papa Sinal da Unidade, mas no mundo, a anarquia que vai gerar então esse poder global. Então vamos lá, vamos para essa leitura, porque agora que eu consegui dar essa introdução para vocês, a gente vai fazer essa linha dessa importância da vida consagrada religiosa, né? E por que foi tão perseguida lá na pós-Revolução Francesa. Waldeck Rousseau levou um carro-chefe, né, dessas ideias ao parlamento, ele que era um advogado e depois foi ministro, né? Ele realmente se empenhou em criar, né, essa divisão de classe entre jovens que não eram cristãos, jovens que eram cristãos, contrapor um outro, que é justamente a ideia, né, da Revolução Comunista, né, da Revolução que pregou aí Marx. Então vamos lá. Vai dizer, né, Monsenhor de Lassos, no capítulo 6, eu voltei um pouquinho só para vocês poderem pegar a linha disso aí, tá?
que ele vai citando aqui Brunetière. Ele diz assim: a grandeza dos acontecimentos da Revolução Francesa transborda e ultrapassa em todos os sentidos a mediocridade daqueles que creem ser ou que cremos serem seus autores. Chamou de medíocre aqueles que deram nome aos cabeças, né? Você pode pegar Robespierre, né? E tantos outros, Voltaire, mas ele está dizendo que isso é uma mediocridade. Por quê? Porque é prodigiosa a desproporção entre a obra e os operários. Uma corrente mais forte do que eles os arrasta, os carrega, faz-os rolar, quebra-os e continua a correr. Eu já citei isso em outros vídeos, eu sei que eu estou me repetindo, mas é para que a gente possa recapturar essa linha de raciocínio, tá? É muito importante a gente ter a ideia de que a gente não está falando aqui de uma ação meramente humana, é por isso que eu comecei com a Bíblia. A igreja já identificou isso nos documentos da própria igreja, né? A gente tem a Humano Geno. A Humano Geno, eu vou pegar com vocês o documento da igreja de Leão XIII e ele desmascara assim, a maçonaria facilmente. Depois a gente vai pegar quando eu acabar essa série aí dos sacerdotes, tá? Aí eu prometo que no próximo a gente pega para vocês irem fechando esses raciocínios à luz do que é para nós o ensinamento de Deus, né? Que é o que vale aqui no canal. Nós somos um canal católico, não é isso? Então vamos lá. Ele vai dizer que o que parece à primeira vista na Revolução, né? O que Mestre viu, né? Joseph de Maistre, né? Que foi um dos combatentes da Revolução, um dos expoentes, né? Mais fortes aí da contra-revolução, viu nela e assimilou desde o dia em que se pôs a considerá-la. E o que nós vemos no presente momento com mais evidência ainda é que é o anticristianismo. Então, na verdade, o demônio foi suscitando ao longo da história pessoas que se revoltassem contra Deus como ele se revoltou, ok? Essa é a ideia central de tudo que a gente estuda, não é? A gente, sempre que pega um ponto e um contraponto, esse contraponto, ele normalmente, né, o Estevão era mestre nisso, né? Ele normalmente é algo que é usado para distorcer, não é? A lógica de Deus. E aí a gente vai lá e traz a centralidade em Cristo da resolução das questões que a gente tem na nossa vida. Então ele vai dizer, continua, a revolução consiste essencialmente na revolta contra Cristo e mesmo na revolta contra Deus, mais ainda, na negação de Deus. Seu objetivo supremo é privar o homem e a sociedade do sobrenatural. E aí eu já aproveito para dizer o que é a figura de um religioso nos seus trajes. O que é a figura do religioso no seu modo de vivente, no seu jeito de viver, no seu jeito de se comportar, senão essa visão mística da transcendência e até essa força da presença de Cristo neles. Não é? Então, não à toa se perseguem os religiosos e de forma ainda mais especial ainda porque eles eram educadores da fé. Não existia uma escola religiosa em que não oferecesse ao homem uma grande cultura somada, ou seja, um conhecimento somado a uma humildade. Por quê? Porque a humildade torna o conhecimento frutuoso, né, para o homem. Ele consegue frutificar na sua vida e na dos demais quando ele tem a humildade, né? Quando ele não se fia nos homens, quando ele entende de onde vem aquela luz, né? Mas a Revolução tentou separar esse sobrenatural. A palavra liberdade na boca da Revolução não tem outro significado senão liberdade para a natureza humana ser dela, como Satã quis se pertencer. E isto, como explicaremos mais adiante, por instigação de Lúcifer, que quer recobrar a supremacia que a superioridade da sua natureza lhe dava sobre a natureza humana. Né? Então é uma vingança mesmo, é uma vingança. Nós estamos debaixo de um momento de vingança, né, de Lúcifer, e da qual foi despojado pela elevação do cristão à ordem sobrenatural. Ou seja, com a vinda de Cristo, nós todos tiramos o pé do chão. Nós todos já não pertencemos a este mundo. Essa, mais uma vez, eu bato, né? É a figura do religioso no mundo, né? É a figura, óbvio, de tantas famílias e tal, mas quando você vê um hábito religioso, os votos religiosos, como a gente vai ver ali no Frei Battistini, a gente entende onde que está esse problema. E por que é tão perseguido pelos comunistas, pelos revolucionários maçons, né? E por tantos outros resgates de culturas pagãs no nosso mundo, tá? Então, essa supremacia que ele queria ter sobre a humanidade foi retirada com a morte de Cristo, né? Porque Cristo ele pagou o preço que deveríamos pagar, que é a morte, não é? A morte lá do Gênesis
Cristo, ele morreu e ressuscitou. Para quê? Para que quando a gente morresse com ele, ressuscitasse com ele. Ele veio fazer literalmente um resgate na nossa humanidade perdida, né? Então, o que o demônio quer? Cortar esse elo, tá? Muito claramente ele quer. Se eu não estou com Cristo, se eu consigo tirar Cristo dos governos, da sociedade, do que eu faço, do que eu vivo, tô morta, né? Só basta deitar no caixão. Verdade é essa, né? Uma segunda morte, né? Como os teólogos chamam. Então, é por isso que Joseph de Maistre justissimamente caracterizou a Revolução com a palavra satânica. Sem dúvida, a Revolução Francesa percorreu um período cujos momentos são semelhantes entre si. No entanto, o seu caráter geral não variou e nem vai. Né? A gente pode até chamar a Revolução Comunista de uma continuidade do mesmo, de uma Revolução Francesa parte 2, né? Porque é o que ela é. E mesmo seu berço, ela provou o que devia ser. E todos os comunistas dizem que adoram a democracia, né? Por quê? Porque eles dando o poder ao povo, eles legitimam a própria insanidade mental, né? Porque é só assim que a gente pode chamar. Há na Revolução um caráter satânico que a distingue de tudo que já se viu e talvez de tudo que se verá. Ela é satânica na sua essência, na base, tá? Então, realmente é um caráter que não varia, esse caráter satânico. Por quê? Porque o demônio também está ao longo do tempo, tá? Em 1849, o Pio IX já disse, né? E nós já lembramos essas palavras com mais autoridade ainda, que a revolução é inspirada pelo próprio Satã. Seu objetivo é destruir da base ao topo o edifício do cristianismo e reconstruir sob suas ruínas a ordem social do paganismo. Exatamente, estamos neste momento da história em que se pretende, por uma infiltração, implodir a igreja, as bases da igreja. E aí eu tenho como expoente muito claro dentro de mim que é o que é sagrado, né? É tirar o sentido do sagrado das coisas. E é por isso que eu vou lá para as vestes do sacerdote no segundo vídeo, né? Quebrando a sacralidade das coisas de Deus, eu praticamente faço uma religião falsa. Porque o cristão daí ele vai agir como os judeus. Ele vai agir como aquele que cumpre formalmente uma lei ou que vê na lei um resgate, um triunfalismo. Triunfalismo, estou falando certo, né? Histórico. Né? O que o catecismo diz que não haverá. A igreja seguirá corpo a mesma sorte da cabeça. Vai ser crucificada. Né? E a nossa história conta muito isso. Né? Não existe um triunfo histórico para a igreja. Continuando mais um pouquinho, ainda nesse capítulo 6, né, que eu sei que eu estou me repetindo, vai dizer aqui, né, que ou essa revolução chega ao fim no ódio que o anticristo tornará mais generalizado e violento contra Deus e seu Cristo, ou ele se encontra na véspera da maior misericórdia que Deus possa ter exercido neste mundo, afora o ato redentor. Então, ou ganha a revolução, né, vai dizer o Monsenhor de Lassos nesse livro, ou ganha a contra-revolução. Essa citação de Pio IX, eu esqueci de falar, ele usa justamente no título do livro, que ele diz: o tempo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. Né? Então, justamente ele usa a citação do Pio IX para definir todo esse estudo, que tem aqui, deixa eu pegar para vocês, são mais de 700 páginas. Monsenhor de Lassos, ele vai muito longe, por volta de 700 páginas esse livro tem, salvo engano, 700. Então vamos lá. Continuando, né? Somos tentados a crer que tudo está perdido, né? Então, no dia na véspera do dia em que pareceria aos espíritos superficiais que a sagração de Napoleão ia se tornar estável, né, na ordem das coisas, vai dizer, né, Joseph de Maistre: a revolução não terminou, nada lhe pressagia o fim. Ela já produziu grandes infelicidades, ela anuncia ainda maiores. Perfeito, é o que a gente está vivendo. Somos tentados a crer que tudo está perdido, mas acontecerão coisas das quais ninguém espera. Né? Isso aqui é De Rossi falando, tá? Tudo anuncia uma convulsão geral do mundo político. Agora vejam, né, como isso realmente chegou aos seus fins nos tempos de hoje. E é por isso que essa parte que eu vou ler para vocês, para mim, é das que mais me impressiona na precisão do tempo e como as coisas vêm acontecendo. Olha só. Tanto isso é verdadeiro que a sabedoria consiste em saber encarar com olhar firme esta época como ela é, quer dizer,
uma das maiores épocas do universo. Desde a invasão dos bárbaros e da revolução da sociedade na Europa, nada de igual se passou no mundo. É preciso tempo para semelhantes operações. Repugna-me acreditar que o mal não possa ter fim, ou que possa terminar amanhã. Estando o mundo político absolutamente transtornado, até nos seus fundamentos, nem a geração atual, nem provavelmente aquela que sucederá, poderá ver o cumprimento de tudo que se prepara. Nós teremos essa situação talvez por 2 séculos. Meus irmãos, essa citação aqui é do século XVIII, né? Início do século, final do século XVIII, início do século XIX. Então nós temos aqui século XIX e século XX. Em que século nós estamos? No século XXI. Esse desencadeamento, como dizem vários padres, não sei o que estou dizendo, está muito próximo. Qual é a importância da gente falar dos consagrados religiosos nesse vídeo, né? E eu estou chegando a isso, é que eles são uma força mística que sustenta a Igreja Católica. É por causa dessas santas congregações religiosas que a gente vai citar aqui nesse vídeo, que a Igreja permanece nessa luta ferrenha em que Cristo conduz, óbvio, essa barca, mas Ele inspira tanto santos sacerdotes como santos religiosos de Deus. A gente tem várias ordens, posso citar uma que vive no meu coração nos tempos mais atuais, a Ordem de São Bruno, a Ordem dos Cartuchos, né? A ordem mais austera do mundo, do silêncio, né? Da contemplação. Eles vivem sustentando a Igreja. Os franciscanos com suas obras, de caridade, os dominicanos com suas pregações, enfim, tantos outros, né? Santo Inácio de Loyola, essa evangelização que tanto incomodou a Revolução Francesa, foram tão caçados porque educavam, eram educadores, foram expulsos do Brasil, na falsa independência do Brasil, maçônica, que vem implantar aqui esse restelo aí de Revolução Francesa, querendo implantar aqui na América a maçonaria, né? Esse tempo maçônico, a comandar essas consciências, que é o que eles estão conseguindo, realmente estão conseguindo, né? Mas vão tentar, mas não vão destruir a Igreja Católica, né? Mas expulsaram quem? Os jesuítas. Por quê? Porque são pessoas dedicadas a salvar almas, gente. Não são só educadores, não são só pessoas que estudam a língua dos índios, na verdade, tem uma vocação muito grande para entender outras línguas, né? Porque eles são missionários, porque são evangelizadores. Não, eles vêm resgatar almas, eles vêm batizar pagãos, eles vêm tornar cultos pagãos cultos cristãos, pela inculturação. Ah, quem você adora, Mãe Terra? Olha, existe a Mãe de Deus que criou o mundo, é Nossa Senhora. Ela é a Mãe da Terra, né? Ela é a Mãe de todo o gênero humano. Ela é a Mãe de Cristo, com qual tudo que vocês estão vendo foi criado. Então é inculturação. Errado. Eles não têm o conhecimento, eles não têm o anúncio. É por isso que existe o missionário, é por isso que existe o religioso, é por isso que existe a vida consagrada. É por isso que existem também os leigos na igreja, né? Vou fazer um parênteses aqui, pessoas que estão aqui conosco, né? Nas mídias, onde for, ajudando nessa compreensão, que chega para tantos lugares que a gente nem imagina. Então, esse é o incômodo. Eu quero colocar, então, já no capítulo 7, essa parte em que nós vamos falar dos religiosos, tá? Vai dizer assim, que no discurso que pronunciou em 28 de outubro de 1900 em Toulouse, na França, né? Como introdução à discussão da lei sobre associações religiosas, Waldeck Rousseau, que foi o defensor, que foi o cabeça dessas leis das associações, que tirava o quê? O poder da igreja de ensinar nas escolas, né? Que surrupiou tudo que existia de bem da Igreja Católica naquela época, para poder tirar esse poder de evangelização. Então são os marionetes do capeta, só falando assim. Era um homem que veio de família religiosa. Se a gente vai pesquisar um pouquinho, Waldeck Rousseau tem uma base cristã, mas foi um homem que se revoltou contra Deus. Colocou nestes termos a questão que naquele momento mantinha a França em suspenso e o mundo atento ao que se passava entre nós. Por quê? Porque a Revolução não conseguiu atingir. Decapitou quilos de padres religiosos, cristãos, mas não conseguia avançar o pensamento cristão
como diz, né, famoso ditado na igreja, né, e eu não me lembro nunca que santo falou isso, né, mas que o sangue dos mártires é semente dos cristãos, né, mas ele estava ali obedecendo ao quê? A um desdobramento da Revolução Francesa, porque aqui a gente está em 1900, e em 1848, né, o Karl Marx já tinha publicado o Manifesto Comunista, 1848. Então preste atenção, no segundo trimestre de 1847, Marx e Engels aderiram a uma sociedade secreta revolucionária chamada Liga do Justo. Gente, isso não está no livro, isso é anotação minha, tá? Que eu vou rabiscando o livro inteiro. Fundada por artesãos alemãos, você pode trocar por pedreiros, maçons, tá? Na década de 1830 em Paris, sob a influência dos revolucionários franceses, tá aí, né? Uma loja maçônica. Eles foram introduzidos na loja, essa loja tomou o nome de Liga dos Comunistas. Olha a ligação dos maçons com os comunistas. E essa Liga dos Comunistas propagou o quê? O Manifesto Comunista, que gerou o quê? A Revolução. E Waldeck e Rousseau era o quê? Desses, né? Essas marionetes desse tipo de raciocínio. É uma tristeza total. Um apóstata da fé, né? Um apóstata. Ele achava que eliminando, né, o pensamento cristão da sociedade, a república teria maior estabilidade, né? Já que as pessoas que detêm o poder não estariam mais vinculadas a ideias e a morais cristãs. Então eles conseguiriam incutir, especialmente nos jovens, a gente vai ver que ele provoca muitos jovens, a ideia da Revolução Comunista. Gente, o encadeamento lógico, né, acho que só não vê quem não quer. Né? E como é triste quando a gente vê que muitas vezes as pessoas passam batido nesse tema, falam de tantas coisas, mas não se aprofundam na questão religiosa. Porque senão, né, como a gente viu uma célebre pessoa, né, defender tantos conceitos conservadores, mas não enxergava o inimigo. Não falava do inimigo tão abertamente, não evangelizava, gente. Tem que evangelizar. Neste país em que a unidade moral construiu através dos séculos a força e a grandeza, duas juventudes menos separadas pelas condições sociais do que pela educação que recebem, cristã, não cristã, né, crescem sem se conhecer até o dia em que se encontrarão, tão dessemelhantes que estarão sujeitas a não mais se compreender. Aí, jogando, né, dividindo para poder conquistar, né, jogando uma classe contra outra, senão o pensamento justamente não é do Marx, né, essa luta de classe. Pouco a pouco se preparam assim duas sociedades diferentes, olha aí. Uma cada vez mais democrática, levada pela larga corrente da Revolução, e a outra cada vez mais imbuída de doutrinas que se acreditava não terem sobrevivido ao grande movimento do século XVIII, destinadas a um dia se chocar. O pensamento pagão, o pensamento mundano, o pensamento do hedonismo trazido pela Revolução Francesa, o pensamento do defina-se a si mesmo, defina para você o que é religião, igualando a religião católica a todas as outras seitas e religiões, é o pensamento que está aí, né, entrando dentro desse choque de realidade, né, com o pensamento cristão. Então, o Waldeck e Rousseau começou a perseguir os religiosos, e é por isso que eu estou dando essa volta toda para poder chegar nesse caráter do religioso, como é importante, tá? Esse fato foi observado no Waldeck e Rousseau, e ele é real. O fato de que existe uma educação do jovem que é cristã e que jamais vai servir a um padrão, né, pagão, que é o que ele precisava justamente para ter o conflito, né? Jamais, né, um cristão vai entrar em choque frontal com qualquer outra ideologia, né? Por isso que a gente tem tantos mártires, né? Ele simplesmente se opõe no silêncio. Esses dias eu assisti e publiquei para vocês Thomas More, né? Tem um filme dele aí no YouTube, dá para todo mundo ver. Esse filme mostra exatamente a ação do cristão, né? Um homem que não se rendeu a um príncipe que queria incutir conceitos pagãos dentro da Igreja Católica, simplesmente ele foi, né, degolado. Então, o cristão ele não tem essa vertente, eu preciso criar essa vertente, então eu preciso criar não cristãos, para que haja essa revolução, para que haja então esse corte, né, do homem com Deus. Então, essa divisão do país contra si mesmo remonta antes da época assinalada por Waldeck e Rousseau, antes do século XVIII. Ele já se notava no século XVI nos longos esforços que os protestantes fizeram para constituir uma nação dentro da nação.
Então, foi isso que eu falei para vocês no início do vídeo. Essa sequência lógica da preparação do protestantismo, né, ele foi a base, inclusive, Lutero tinha ligação também com os maçons, isso também passa por esse livro. Tudo foi maquinado, gente. Não existe nada por acaso aqui, não. Lutero não foi só um revoltadinho, não. Ele simplesmente maquinou aquilo ali. Ele enfraqueceu, sim, as bases da Igreja Católica. Ele criou uma divisão. Ora, quem é o divisor? Senão o diabo. É o diabo, é o divisor. Então, esse preparo demoníaco, ele veio vindo, né? E pela fraqueza do homem mesmo. Foi a Renascença que começou a fazer a divisão das ideias e dos costumes. Então, primeiro foram os protestantes, que fizeram construir uma nação dentro da nação, ou seja, dividindo, né, a crença. Depois a Renascença, antes, né, a Renascença estava preparando, fazendo essa divisão da ideia dos costumes, que permaneceram cristãos entre uns e retornaram ao paganismo entre outros, né? E por isso que a gente vê o protestantismo lotado de ideias pagãs, porque ele vem desse berço. Mas, após mais de 4 séculos, o espírito da Renascença ainda não pôde triunfar sobre o espírito do cristianismo e refazer em sentido oposto a unidade moral do país. Nem as violências, nem as perfídias e as traições da reforma, nem a corrupção dos espíritos e dos costumes empreendida pelo filosofismo, nem os confiscos, exílios e massacres da Revolução não puderam ter razão contra as doutrinas e virtudes com o cristianismo embebeu a alma francesa durante 14 séculos. Não são 14 anos, meus irmãos. São 14 séculos de uma civilização impregnada dos conceitos cristãos, que vivia até então uma luta para a salvação e não uma luta para bens terrenos. Então, ela buscava no que fazia e também se auto-apontava nos erros coisas que tinham como parâmetros o ensinamento de Deus e não dos homens. Então era uma sociedade muito mais virtuosa em tudo, nas artes, na literatura, na música, nas ciências. Olha, se tivéssemos permanecido nesse pique, como já não estaríamos hoje, né? Mas tudo se degringolou, tudo foi se degringolando por conta dessas maquinações aqui, né? Então, a igreja se mantém presente e continua a dizer que a verdadeira civilização é aquela que dá resposta à verdadeira condição do homem, aos destinos que seu Criador lhe traçou e aqueles que seu Redentor tornou possíveis. E aí vem a revolta. Aí vai dizer que as duas juventudes, como Waldeck Rousseau lá estava planejando no início, né? As duas juventudes, as duas sociedades devem chocar-se num conflito supremo. Uma levada pela larga corrente da Revolução e a outra empurrada pelo sopro do Espírito Santo ao encontro das ondas revolucionárias. Essa citação, gente, é a palavra do próprio Waldeck Rousseau. Como ele tinha uma base cristã, ele entendia isso. Mas como que uma pessoa, né, se volta contra Deus e contra o cristianismo desse jeito? Só entrando mesmo para uma loja maçônica. Porque um dos ritos da loja maçônica, você entra vendado no escuro e diz, saio das trevas e venho para a luz. É por isso que o cristianismo era medieval e tido como o tempo das trevas. O obscurantismo, o negacionismo vem daí. De chamar tudo que é de Cristo, tudo que é de Deus, de obscurantista. Tanto fanático, né? Mas são pessoas que têm superstição, são supersticiosos. Tudo isso vem daí, né? Então, esse Waldeck Rousseau, certamente, ele foi introduzido dentro dessa, entre aspas, né, dessa ideia maçônica. É preciso, então, que uma triunfe sobre a outra. E o primeiro desses foi a abolição das congregações religiosas. Chegamos no ponto, né? Então, nessa congregação religiosa, ele vai dizer que está priorizando a lei que as faria desaparecer. Essa lei das associações que falamos lá no início. Semelhante fato, a coexistência de duas juventudes e duas sociedades não se explica pelo livre jogo das opiniões. Ele supõe um substratum de influências, outrora mais escondidas e hoje mais visíveis, um poder que nem mesmo é oculto, e a constituição do Estado, né? Nem mesmo é oculto, e a constituição do Estado de uma potência rival, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está denunciando o objetivo dele, porque essa citação do Waldeck Rousseau é o que ele quer, é o que ele está fazendo. A ideia dele é muito clara. Por quê? Porque nessa época, pós-revolução, eles não estavam achando que
isso era uma coisa imoral, ir contra a igreja. Eles estavam achando que a igreja era contra a república. Então era, vamos dizer, era até algo virtuoso eu ir contra a igreja. Porque se a igreja está contra a coisa pública, então a igreja é aquela que quer o quê? Dominar, subjugar. Então eu estou livrando, eu estou libertando essa juventude, esse povo, dessa educação que é uma educação, vamos dizer, fanática, né? Ou o que seja. Mas ele está aqui colocando, olha, ele se denuncia esse substrato de influência, essa potência rival que Waldeck e Rousseau assim denunciava, ele pretendia encontrá-los nas congregações religiosas. Aí está, continuou ele, uma situação intolerável, em que todas as medidas administrativas foram impotentes para fazer desaparecer. Todo esforço será vão durante todo o tempo em que uma legislação racional e eficaz não tiver substituído, né, uma legislação ao seu tempo ilógica, arbitrária e inoperante. Tá aí. É o que ele está chamando, né, do que era a capacidade e o poder da Igreja Católica de evangelizar, de educar. Né, tá aqui. Ilógica, arbitrária e inoperante. Né? O homem não leu São Tomás de Aquino para dizer que é ilógica. Waldeck e Rousseau proporcionou-nos essa legislação eficaz de comum acordo com o parlamento. Olha aí. Claro, eles queriam manter a república, né? Ela tinha sido longamente estudada, sabiamente preparada nas lojas maçônicas, que não deixou de atuar, como vimos lá no início, para o efeito a ser alcançado. Ela foi votada e promulgada em todos os pontos, sem obstáculo, e mais tarde aperfeiçoada por resoluções, decretos e medidas que foram todas que foram limitando a ação da Igreja Católica. Especialmente, eu gosto de pontuar isso muito no campo da educação. Não só no campo dos seminários, que prejudicou em muito, infiltrou em muitos seminários. Aqui a gente teve isso. Dom Vital, ele tem um processo, salvo engano, de canonização aqui no Brasil por justamente ter combatido isso no seminário de Olinda, que foi onde foi fomentada, né, o pensamento maçom para a revolução da independência do Brasil aqui também. Então, vejam bem, eles querem atacar o quê? Onde eles sabem que a igreja funciona. Na evangelização. E é por isso que eles querem atacar a família. Porque a família é o centro da evangelização primeiro. Eles querem realmente tirar os filhos das famílias. Né? Então ela tinha sido longamente estudada. Eles já tinham chegado a essa conclusão que eu estou colocando para vocês, tá? Então, decretos e medidas que parecem não deixar na França mais nenhum refúgio para a vida monástica, a perseguição dos monastérios, né? E logo para o ensino religioso, que é onde estava o centro da cultura mesmo. Não é à toa que São Bento é tido como padroeiro da Europa, né? Como se tivesse refundado a Europa com seus mosteiros. Tão grande era o ensinamento e a cultura desse monge, né? Que ele pregava com a sua ordem beneditina, que é a ordem do nosso querido Dom Estevão Bittencourt. É um grande educador. Então, a raiva deles é o ensino religioso, tá? Então, suponhamos que todas as congregações desapareçam, sem esperança de ressurreição. Seria ingênuo crer que a ideia cristã desapareceria com elas. Atrás de seus batalhões se encontra a Santa Igreja Católica, né? E eu digo mais, a Santa Mãe de Deus, né? Aquela que também lá no Gênesis que pisaria, não é, a cabeça da serpente. E então nós chegamos, meus irmãos, finalmente, porque, né, que tem essa memória hoje dos consagrados, né? Os consagrados religiosos. Vejam bem, aqui a gente estava falando de educação. Ao mesmo tempo, a gente estava falando que dificilmente, se eu suprir a educação, eu vou conseguir suprir a Santa Igreja Católica. Por quê, meus irmãos? Porque a Santa Igreja Católica somos nós. A Santa Igreja Católica sou eu com a minha vida. A forma como eu me dou com as pessoas, a forma como eu me visto, a forma como eu participo de uma Santa Missa. Eu estou falando como leiga. Mas um pouquinho, um degrau acima, a gente pode colocar, até pelo nível também de um sacrifício, né? De não gozar deste mundo, as ordens religiosas e no nível acima os sacerdotes. Que são esses dois pontos culminantes que a gente chega nesse vídeo. Como pode a destruição das congregações religiosas ser o ponto de partida? Meus irmãos, eu termino esse vídeo exatamente no ponto em que eu pulei, que eu ia fazer esse vídeo. Eu quero que vocês ouçam com muita atenção, porque ele vai ser o link do próximo vídeo. É que a simples presença dos religiosos no meio do povo cristão é um sermão contínuo,
que não o deixa perder de vista o fim último do homem, a finalidade principal da sociedade e o caráter que deve ter a verdadeira civilização, vestidos com um hábito especial que marca o que eles são e o que eles pretendem neste mundo. Eles dizem às multidões, em meio às quais circulam, que somos todos feitos para o céu e que devemos tender a ele. Não existe para o religioso conceito de uma beleza estética no seu próprio ser, senão a beleza de Deus neles, né? Então eles vestem seu corpo. Não existe pro religioso consagrado a ideia de que eu tenho que gozar deste mundo, por isso ele faz o voto de pobreza. Não existe para o religioso a ideia de que há algo mais valoroso que Cristo, por isso eu me despojo de tudo e faço os meus votos para casar a minha alma de vez com Cristo. E é por isso que eles são tidos como aqueles que denunciam de forma mais contundente a presença do reino de Deus entre nós, porque eles já vivem o reino de Deus aqui na terra, já estão casados como estaremos casados um dia com Deus, se Deus quiser, né? A nossa alma vai estar casada com eles, mas eles já vivem isso aqui na terra. Isso que incomoda. Então, chegamos no ponto. Vestidos com um hábito especial que marca o que eles são e o que eles pretendem neste mundo, eles dizem às multidões em meio às quais circulam que somos todos feitos para o céu e que devemos tender a ele. Suba, vai subindo, buscar as coisas do alto. A esse sermão mudo, eu achei essa expressão linda, sermão mudo. E me lembro de São Francisco, né? Cuidado com sua vida, ela pode ser o único evangelho que as pessoas veem, né? Ou leem. E pregue em todo o tempo, mas se necessário use palavras. Sermão mudo. A esse sermão mudo acrescentam de suas obras, obras de dedicação que não pedem retribuição aqui embaixo. Ora, tudo que o homem faz aqui no mundo tem que ter um preço, né? Não. Os religiosos não querem, porque eles já ganharam o preço, né? O preço é o amor de Cristo. E que afirmam, por esse desinteresse, que é uma recompensa maior que todos devem ambicionar. Então, não só na vida deles, mas eles denunciam isso na nossa vida. Quando a gente vê um São Francisco, um franciscano, a gente se contrapõe aos nossos valores. Às vezes a gente sente até vergonha, porque se despojaram de tudo e se entregaram ao outro, como Cristo fez. Enfim, seu ensinamento nas escolas e no púlpito não cessa de semear na alma das crianças, de fazer crescer na alma dos adultos, de propagar em todas as gerações a fé nos bens eternos. Não existe nada que se oponha mais diretamente, mais eficazmente ao restabelecimento da ordem social pagã. O motivo de ainda termos toda essa fé, né, de vermos nos cristãos toda essa gana de propagar a fé, vem sim de uma força mística que vem deles. Muito forte, de dia de oração, enquanto nós estamos trabalhando para ganhar vida, para sustentar a família, que também é outra vocação, tanto que é um sacramento, o matrimônio, eles estão em oração dia e noite por nós, pelas nossas vidas. Não existe nada cujo desaparecimento, a ressurreição dessa ordem projetada, desejada, perseguida há 4 séculos, requeira com mais urgência. Pelo tempo em que os monges estão presentes, agem e ensinam. Tá? Eu estou aqui citando Waldeck e Rousseau, gente. Isso aqui, deixa eu ver. Não, na verdade aqui é Monsenhor de Lassos, tá? Mas a base dessa lei foi esse raciocínio que Monsenhor de Lassos está colocando. Pelo tempo em que os monges estão presentes, agem e ensinam, há e haverá não somente 2 juventudes, mas 2 Franças. A França católica e a França maçônica, tendo uma e outra ideias diferentes e mesmo opostos. Né? Uma e outra ideias diferentes e mesmo opostos. Lutando entre si, para fazer triunfar cada qual o seu. E visto que a maçonaria, assim como o catolicismo, estende-se ao mundo inteiro e que por toda parte as 2 cidades estão uma em face da outra também, em toda parte se vê o mesmo engajamento na mesma batalha. Em toda parte a guerra está declarada aos religiosos, em toda parte a palavra de ordem é expulsá-los, desbaratá-los. Quantas leis, quantos decretos a franco-maçonaria fez promulgar contra eles em todos os países somente no século XIX. Meus irmãos, mesmo assim eles não conseguiram. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eles ganharam força, né? Exatamente porque foram perseguidos, e assim a força do cristão, ela se
Como diz São Paulo, na fraqueza que eu sou forte, porque eu ponho minha força em Cristo. E aí o que eu tenho para fazer? O que me sobra fazer? Minar, contaminar o espírito desses religiosos. Então eu tenho que enfiar neles uma teologia da libertação, eu tenho que enfiar neles um certo cansaço com a origem das suas ordens religiosas, e foi por isso que desde a Reforma Protestante, comecei por Santa Teresa d'Ávila, mas já vinham sendo reformados outras ordens a voltarem às suas origens. Santa Teresa d'Ávila fez isso com as Carmelitas Descalças, no convento de São José lá em Ávila. É por isso que vieram se resgatando, porque já estavam sentindo essa entrada, entendem? Essa entrada dentro da igreja. Então presta atenção, qual é a função dos religiosos na igreja? A gente termina o vídeo com a reflexão, porque é o dia deles, tá? O Concílio Vaticano II trata dos religiosos no capítulo 6 da Lumen Gentium e no decreto Perfectae Caritatis, a vida religiosa. Na sua essência, é uma imitação da vida de Jesus Cristo, iniciada no batismo, aperfeiçoada e realizada através de uma consagração especial e total a Deus. Todo cristão que vive seu batismo é um imitador, não é, de Cristo. Por meio da graça se torna como um outro Cristo. Porém, os religiosos querem imitar mais profundamente a vida de Jesus, com uma consagração total a Deus, em benefício da igreja. Esta consagração total a Deus se resume nos votos de 1. Cristo nasceu pobre, um voto de pobreza. Morreu nu na cruz. Os religiosos com o voto de pobreza querem imitar Cristo, vivendo desapegados completamente dos benefícios materiais. 2. Cristo foi a pureza personificada. Os religiosos, com seu voto de castidade, querem assemelhar-se a Cristo para o bem da igreja. 3. Cristo foi obediente ao Pai. Cumprindo toda a sua vontade, os religiosos com voto de obediência renunciam à sua liberdade por amor de Cristo, professando uma obediência total à igreja. Total, sem porém, sem mais, sem contudo e sem todavia. Isso também tem que ficar muito claro, né? Porque essa infiltração dentro da igreja faz com que se conteste muito a igreja. E aquela obediência contestada lá no paraíso vem sendo contestada até hoje no seio da igreja. Ou seja, Satanás está ali no meio mesmo, trocando em miúdos, né? Vocês estão entendendo? Os votos religiosos são como que a carteira de identidade com que eles se apresentam ao mundo, vivendo no mundo, mas sem ser deste mundo. Tá aí. Justamente como o senhor Dalasso falou, que eu tô no Frei Battistini, curso bíblico popular sobre a verdadeira igreja. Eu peguei esse livro da minha mãe emprestado. Porque eu falei, mãe, tem que fazer vídeo sobre sacerdotes, né? E eu me sinto assim um pouco pressionada. Não, vamos procurar umas coisas aqui. Aí dei de cara com esse livro. Achei essa leitura para vocês. Olha que bonito. Eles assim multiplicam os frutos da santidade, né? Qual é a finalidade dos votos religiosos? Libertam os religiosos dos impedimentos que podem atrapalhar uma total imitação de Cristo em benefício da igreja. Como diz São Paulo, né? Quem se casa vive querendo agradar o seu cônjuge, né? Vive buscando o sustento da sua família. Aqueles que não se casam, eles assim, não se casem, né? Trabalhem para a igreja, mas isso é uma vocação, óbvio que ele não está querendo falar mal, justamente ele fala muito belamente do matrimônio, né? Mas é verdade que eles trabalham mais em benefício da igreja, né? Sem sombra de dúvida, porque não tem que se dividir. B, multiplicam os frutos de santidade em benefício da igreja. Reparem que tudo é em benefício da igreja, não de si próprios, né? Já vivem como Cristo, que não viveu para si, viveu para servir. Toda forma de vida religiosa é para o bem da igreja. Como os conselhos evangélicos, em razão da caridade que conduzem, de modo especial, unem a igreja ao seu ministério, aqueles que o seguem, deve também a sua vida espiritual ser consagrada ao bem de toda ela. Aqui nasce também o dever de trabalhar na implantação e na consolidação do reino de Cristo, nas almas e a todas as regiões, quer com oração, quer também com a ação, conforme as próprias forças e índole da própria vocação. Santa Teresa d'Ávila, já citada, né? A grande mística e doutora da igreja, que ao reformar o Carmelo, sentiu todo o drama no seu espírito e sofreu terrivelmente diante das devastações que a rebelião protestante infligiu à igreja, escrevia a todas as religiosas. 2 pontos. Aspas. Minhas filhas, lembrem-se de que se todas as vossas orações
sacrifícios, penitências não forem para o bem da igreja, tudo será em vão. Fecha aspas. É claro que toda pessoa que deseja consagrar-se a Deus não faz por puro egoísmo pessoal, visando só o seu próprio bem espiritual, mas, e sobretudo, o faz porque ama a igreja, né, e deseja com todas as suas forças o crescimento do reino de Deus. Como Jesus, divino fundador da igreja, consagrou toda a sua vida e deu sua vida para a igreja, assim também o religioso, com sua consagração a Deus, tem em vista só e exclusivamente o bem da igreja. Quando um religioso não sente com a igreja, não sofre com a igreja, não se sente parte viva e responsável da igreja, então é a falência, né? Que forte essas palavras do Frei Battistini, né? Que bonito. E vai dizer, no seio da igreja, através dos séculos, surgiram muitas ordens religiosas, sempre em épocas que a igreja precisava de novos apóstolos e novas forças para incrementar a sua ação salvífica, sobretudo em momentos mais difíceis da sua história. Surgiram assim os carmelitas, os franciscanos, os beneditinos, os dominicanos, os jesuítas e muitas outras ordens e congregações religiosas, masculinas e femininas, que formam hoje como que um imenso exército consagrado totalmente ao bem da igreja. Isso que eu estava falando do sustento da igreja, né? Cada uma dessas famílias religiosas possui um estilo de vida, um modo de vida, uma espiritualidade própria da imitação a Cristo, na imitação a Cristo, em benefício da igreja. São estilos de vida, espiritualidades ou caminhos diferentes, mas essencialmente iguais na finalidade a que se propõe: imitar Cristo para o bem da igreja. Quantas vezes ele está citando isso? Imitar Cristo, bem da igreja. Despojar-se daqui, imitar Cristo, bem da igreja. São, né? Cada ordem ou congregação deu à igreja inúmeros santos e santas que são como pérolas preciosas da igreja e modelos no caminho da santidade para cada cristão. Assim temos São Francisco, Santo Inácio, Santa Teresa, São João da Cruz e milhares de outros grandes santos que são como que gigantes na santidade e beneficiar a igreja e influir imensamente com seus estilos de vida e suas espiritualidades. Tá aí, né? Vamos rezar sempre por esses religiosos, porque eles não cessam de rezar por nós, imitar a Cristo pelo bem da igreja. Eles incomodam o mal, né? E o mal também quer incomodá-los, porque incomodando, ele prejudica esses sinais visíveis que vamos estudar aí no próximo vídeo, esses sinais visíveis da presença de Cristo, aí pelos sacerdotes, e que pelas mãos deles vem a Santíssima Eucaristia, que é o maior dos sacramentos. Então, no próximo vídeo, nós vamos pensar um pouquinho essa ideia dos sacerdotes e na importância dos sacramentos, tá bom? Então, nesse a gente para por aqui para ir para o próximo. Até mais, salve Maria, né? E viva aí os nossos consagrados religiosos, que saibamos ser sempre agradecidos e orantes também por eles. Até mais.